Sejam todos bem-vindos ao nosso passo a passo de hoje do tapete relevo. Esse tapete está medindo 69 centímetros de comprimento e 46 centímetros de largura. O peso total é 452 gramas. Vamos utilizar o barbante azul royal número 6, 185 gramas. E também vamos utilizar a cor café com leite, 267 gramas. Vamos utilizar uma agulha de crochê 3,5 para estar fazendo a nossa base. E também vamos utilizar uma agulha para crochê número 4 para fazer os nossos acabamentos. Essa troca de agulha faz toda a diferença na nossa peça. Vamos utilizar também uma tesoura para arremates. E sem mais delongas, vamos lá ao nosso passo a passo de hoje. E para começar o nosso passo a passo de hoje, eu vou estar utilizando aqui o fio na cor azul marinho e a agulha 3,5. Então, a agulha de número 4 nós vamos utilizar para fazer o acabamento. Então, nós vamos começar aqui fazendo uma laçada inicial. E aqui a gente vai fazer 45 correntinhas. Eu estou usando o fio número 6, mas se vocês quiserem também podem estar utilizando o fio número 8, que fica também com acabamento muito bonito, tá? Eu vou estar utilizando aqui o meu número 6 e vou dar início aqui fazendo 45 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Fiz aqui 45 correntinhas. Agora, eu vou contar aqui 1, 2, 3. Na quarta correntinha, nós vamos dar uma laçada, introduzir a nossa agulha e fazer um ponto alto. Então, vamos seguir aqui fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Então, para cada correntinha aqui de base, nós faremos um ponto alto até chegar aqui no final das nossas correntinhas. Cheguei aqui ao final da carreira e deixei aqui o último ponto para fazer com vocês. Então, aqui, dentro desse último ponto aqui, dessa última correntinha, nós iremos fazer 6 pontos altos. Então, vamos fazer aqui dentro dessa correntinha 6 pontos altos, que será a volta do nosso trabalho. Então, 1, 2. Fiz aqui os meus 6 pontos altos na mesma correntinha, fazendo aqui a volta do meu trabalho. E agora, eu vou seguir aqui fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Então, aqui, dá uma visualizada onde tá os nossos 6 pontos. E aí, quando inicia aqui a minha outra lateral, eu vou subir fazendo pontos altos e aproveitando para esconder o fio que ficou. Então, vou começar aqui fazendo ponto alto, em cima de ponto alto, até chegar lá no finalzinho da carreira, onde a gente vai fazer a nossa outra voltinha. Então, vou fazer aqui a minha e volto com vocês pra gente dar continuidade. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz aqui o meu último ponto e aqui sobraram minhas 3 correntinhas. Então, nós vamos fazer aqui mais 5 pontos altos aqui no pé dessas correntinhas, na primeira correntinha aqui. E vamos totalizar 6 pontos altos com essas 3 correntinhas. Então, fiz aqui 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Então, vou fechar aqui na minha última correntinha com ponto baixíssimo. E a nossa volta vai ficar assim. Então, aqui nós ficamos com 6 pontos altos aqui, formando a nossa voltinha aqui. Então, vou andar aqui com um ponto baixíssimo, o próximo ponto.
e vou subir 3 correntinhas, 2 e 3. Então, aqui, essa lateral, nós vamos fazer pontos altos para cada ponto alto de base. Então, somente isso, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar no final da nossa carreira, aqui no início da nossa volta, aí eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, e agora nós vamos trabalhar aqui os nossos 6 pontos altos da nossa volta. Então, aqui eu vou começar fazendo 2 pontos altos, então, vamos ficar aqui com 12 pontos altos nessa volta. Então, nós temos 6, então, para cada ponto de base aqui da volta, nós iremos fazer um aumento. Então, ficaremos com 2 pontos altos para cada pontinho aqui da volta do nosso trabalho. Então, vamos totalizar 12 pontos altos. Então, a gente vai fazendo aqui 2 pontos altos juntos para cada pontinho de base da nossa volta. Vou fazendo o meu aqui junto com vocês. E 2. No próximo, 2 pontos altos. Se vocês quiserem usar marcadores para tá marcando, gente, também pode, tá? Então, vamos contar aqui. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, terminei aqui a minha volta. E aí, eu vou seguir aqui fazendo agora um ponto alto para cada ponto de base aqui na minha lateral, tá? Então, aqui na lateral é um ponto de base, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui na nossa próxima volta, onde também faremos aumento igual a essa volta. Cheguei aqui ao final da nossa carreira e agora vamos iniciar aqui os 6 pontos altos da nossa outra volta. Então, aqui eu vou começar fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, vamos fazer aumentos em toda a volta. Então, ficaremos também com 12 pontos altos. Então, fiz aqui 4, 5, 6, 7, 8, opa, escapou, 8, 9, 10, e aqui no nosso último ponto, 11 e 12. Então, vamos aqui na última correntinha e fechamos com um ponto baixíssimo a nossa carreirinha. Então, tá ficando assim o nosso trabalho. Então, aqui a gente vai dar início aos nossos bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui será a nossa correntinha. Então, a gente vai iniciar no próximo ponto. Então, eu vou andar com um ponto baixíssimo no meu próximo ponto. Vou subir 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio, no próximo, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Então, ficamos assim, 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular um ponto de base e vamos pro próximo ponto, fazendo um ponto alto, 2 pontos altos, no próximo, 3 pontos altos.
Então, formei aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, e um ponto de base um ponto alto para cada ponto de base. Então, novamente, uma correntinha, laço meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Formei meu bloquinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo. E, novamente, faremos bloquinhos de 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma correntinha. Pulo um ponto de base, vou no próximo, bloquinho de 3 pontos altos. Então, vamos fazer assim até chegar no final da carreira. Olha como tá ficando. 3 pontos altos, separados por uma correntinha, pulo um ponto de base, 3 pontos altos. E assim a gente vai até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, já fiz aqui a minha correntinha, vou laçar o meu fio e vou aqui, gente, entre esses 2 pontos altos juntos aqui. Então, aqui a gente vai iniciar a nossa volta e faremos aqui 2 pontos altos juntos nesses 2 pontos altos, nesse aumento aqui. Então, vai ficar o aumento em cima de aumento. Vou fazer uma correntinha, laço o meu fio e vou aqui no meu próximo aumento e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, laço o meu fio, vou aqui no próximo aumento e faço 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, pulo um ponto, vou aqui no meu aumento e faço aumento. Então, aqui a gente vai ficar aumento em cima de aumento. Faço uma correntinha, laço meu fio, pulo um ponto, vou no próximo, que é aqui entre os meus 2 pontos altos, entre o meu aumento, e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou aqui no meu aumento e faço um aumento. Ou seja, 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, a minha volta tá ficando assim. Então, vamos contar quantos bloquinhos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é assim que a gente vai ficar aqui, com 6 bloquinhos de aumento, formando a nossa voltinha aqui. Então, aqui a gente vai ter continuidade. Faço uma correntinha, vou aqui, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto, iniciando assim os meus bloquinhos de 3 pontos altos aqui da nossa próxima lateral. Então, ó, fiz 3 pontos altos, um para cada ponto de base, faço uma correntinha, laço o meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, essa lateral aqui é igual à lateral anterior. Faço uma correntinha e, novamente, faço os meus 3 pontos altos. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Opa, escapou. E no próximo, um ponto alto. Formei aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo e sigo fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos até chegar no início da nossa volta. Cheguei aqui no final da nossa volta
Vou fazer aqui, já fiz, né? Vou fazer novamente aqui a minha correntinha, laço o meu fio, vou aqui, igual a lateral anterior, vou fazer aqui o meu cantinho, a minha volta, fazendo 2 pontos altos juntos aqui no meu aumento, em cima de aumento. Então, vai ficar aumento em cima de aumento. Faço uma correntinha, laço meu fio, pulo um ponto de base, vou aqui no meio do meu aumento e faço 2 pontos altos. Então, a gente tá formando aqui a nossa próxima volta. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou aqui no próximo, que será entre os aumentos da carreira anterior, e faço um aumento. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo aqui e faço 2 pontos altos juntos. Faço um aumento. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Uma correntinha, laço meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, meu último aumento, e faço 2 pontos altos juntos novamente. Então, vamos contar aqui para ver se tem 6 bloquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, bateu aqui a nossa carreirinha de aumentos, formando a nossa próxima volta. Então, vou fazer uma correntinha. Lembra que eu não fiz esse primeiro ponto, então, a gente pula ele, vou aqui na minha penúltima, na minha última correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, está ficando assim essa volta. Olha aqui o meu canto e o outro cantinho. Então, agora, vamos dar início à nossa próxima carreira e vamos subir aqui 3 correntinhas. Então, 2, 3. E mais uma correntinha que nós faremos para dar espaço. Então, laçamos o nosso fio e vamos aqui no nosso intervalinho de uma correntinha e fazemos 3 pontos altos no mesmo espacinho. Opa. Então, ficando assim, fizemos 3 pontos altos juntos nesse intervalinho aqui. E vamos fazer uma correntinha de espaço e vamos no próximo intervalinho e faremos 3 pontos altos. Então, essa carreira vai ser somente dessa forma. 3 pontos altos juntos no intervalinho de uma correntinha da carreira anterior, uma correntinha de separação e no próximo bloquinho de 3 pontos altos juntos no intervalinho de uma correntinha e vamos ficando assim. Então, essa carreira vai ser toda dessa forma. Então, eu vou fazer a minha até aqui na volta e volto com vocês pra gente fazermos juntos. Chegamos aqui no final e eu deixei para fazer junto com vocês aqui. Então, aqui nós estamos no nosso penúltimo intervalinho antes dos nossos bloquinhos aqui da nossa volta. E eu fiz aqui já a minha correntinha e agora a gente vai laçar o fio, vai aqui no último ponto aqui desses 3 pontos altos e a gente faz um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio e aqui nesses bloquinhos de 2 pontos altos nós faremos um aumento. Então, vou fazer aqui um ponto alto no primeiro ponto e aqui no segundo ponto nós faremos o aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha e vai ficando assim. Então, agora nós vamos seguir aqui fazendo bloquinhos de aumento aqui na nossa volta. Então, um ponto alto, no último ponto, 2 pontos altos. Então, a gente vai fazendo nossos aumentos nas próximas carreiras, sempre em cima do último ponto.
Então, fiz aqui a minha correntinha, vou no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos juntos. Então, antes a gente tinha 2 pontos, agora a gente vai fazendo aumento, vai ficando com 3 pontinhos aqui. Então, uma correntinha, laço meu fio, vou no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, laço o fio, vou no próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, laço meu fio, vou aqui no próximo, um ponto alto. Aqui no próximo, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha e vai ficando assim a nossa volta. E aqui na próxima, na outra lateral, a gente vai fazer igual a essa lateral aqui. Então, fiz uma correntinha, agora aqui no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, aqui no primeiro ponto dos 3 pontos altos, né? Faço uma correntinha, laço o fio, e a gente vai seguir aqui fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui nos intervalinhos de uma correntinha, faremos 3 pontos altos. Uma correntinha, laço meu fio, vou no próximo, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Aí, a gente vai fazer igual a essa outra lateral, até chegar na nossa volta. Cheguei aqui no final da carreira, já fiz a minha correntinha, vou laçar o meu fio, vou aqui no meu último pontinho alto do bloquinho de 3 pontos altos e farei um ponto alto. Uma correntinha, vou aqui nos meus bloquinhos da minha volta de 2 pontos altos. No primeiro, faço um ponto alto. No próximo, faremos 2 pontos altos. 2 pontos altos juntos no mesmo lugar, formando assim o nosso aumento. Uma correntinha, vou no próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos. Então, aqui a gente vai fazer igual a volta anterior, tá? A gente vai fazer aumento em cima aqui dos nossos bloquinhos de 2 pontos altos, fazendo assim a nossa volta toda em aumentos. Então, vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final da nossa volta, fiz aqui a minha correntinha de separação. E agora, a gente vai contar aqui 3 correntinhas e fazer o nosso ponto baixíssimo. 1, 2, 3, fecho com ponto baixíssimo, deixando aqui uma que é a nossa correntinha de espaço. Então, aqui a gente vai subir 3 correntinhas, 1, 2, e 3. E aí, que dentro desse espaço, nós faremos mais 2 pontos altos, formando assim o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho e faço meus bloquinhos de 3 pontos altos. Então, essa carreira também nós faremos assim, bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Laço o fio, vou no próximo espaço, bloquinhos de 3 pontos altos. Então, essas nossas carreiras, gente, vai ser sempre assim. Nós faremos bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. A única coisa que vai mudar nas nossas carreiras é que a gente começa com 3, na próxima a gente começa com 1. Na próxima com 3,
na próxima com 1. E a gente vai intercalando assim e aumentando aqui na nossa volta um pontinho para cada bloquinho aqui da volta, tá? Então, a gente começou com 2, agora com 3, então essa próxima será com 4 e a gente vai até a 10ª assim de aumento. Então, vou fazer só mais essa carreira aqui com vocês e depois a gente volta quando chegar na nossa 10ª carreira. Mas eu vou completar essa aqui com vocês para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, vou seguir aqui fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos até chegar lá no final da minha carreira. Ok? Então, quando chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui no meu penúltimo espacinho, e aí eu vou fazer junto com vocês aqui, né? Então, tem aqui nosso bloquinho de 3, vou no espacinho, nós vamos fazer aqui no espacinho 2 pontos altos, juntos. E o terceiro ponto, gente, nós vamos fazer aqui, em cima desse ponto alto sozinho. E aí, a gente vai formar o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Faremos uma correntinha e vamos aqui pra nossa lateral, né? Pra nossa volta, ou melhor, pra nossa lateral não, pra nossa volta. Então, faço aqui no primeiro um ponto alto. No segundo, um ponto alto sozinho. E aqui no nosso último pontinho do nosso bloquinho aqui da nossa volta, nós faremos 2 pontos altos juntos. Então, nós faremos um aumento. Então, sempre aqui na nossa volta, nós faremos o aumento no último pontinho. Fazemos uma correntinha, vamos pro próximo bloquinho. No primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, ou seja, faremos um aumento. Olha como vai ficando. Então, a gente começou com 2, depois a gente foi para 3 e agora estamos em 4. Uma correntinha e no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto sozinho. E no último ponto, um aumento. 2 pontos altos juntos. Uma correntinha. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No último, 2 pontos altos juntos. E olha como tá ficando. Então, fazem de vocês, eu vou fazendo aqui até concluir a minha volta. Cheguei aqui ao final da minha volta, fiz aqui a minha correntinha de separação, vou aqui no meu ponto sozinho e faço um ponto alto em cima dele. E aqui no intervalinho, 2 pontos altos, formando assim o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Então, é a volta que a gente começa com 3 pontos altos. Então, a próxima, nós começaremos com um ponto alto igual a essa. Então, começa com 1, na próxima, começa com 3. Então, no próximo bloquinho, 3 pontos altos juntos, no próximo intervalo, né? Faremos o bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, laço fio, próximo bloquinho, 3 pontos altos juntos. Então, essa sequência que vocês já aprenderam, então, eu vou fazer até chegar à minha próxima volta para fazer junto com vocês. Então, vai ser só assim, bloquinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui no final da carreira, deixei o último para fazer junto com vocês. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui no intervalinho. 2. E o nosso terceiro ponto para completar o bloquinho, nós vamos fazer aqui em cima do nosso ponto alto sozinho. Então, formamos aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vamos fazer agora a nossa volta.
Então, no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos juntos, formando assim o nosso aumento. Então, aqui a gente tinha 3, agora a gente terá 4. Uma correntinha, vou no próximo, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e aqui no meu terceiro, 2 pontos altos juntos. Então, vamos fazer assim até o final da nossa volta. Cheguei aqui no final da volta, já fiz aqui a minha correntinha de espaço, vou aqui, introduzo a agulha aqui na última correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, finalizei aqui mais uma carreirinha, olha como tá ficando. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês é que agora nós vamos fazer a próxima carreira desse jeito aqui. A gente vai iniciar só com ponto alto. Então, a gente vai intercalando até chegar nos nossos 10. Aqui, ó, notem que aqui tem 2, 3, 4 aqui na nossa volta. Então, a gente vai fazer até ficar com 10 pontinhos aqui em cada bloquinho da nossa volta, tá? Então, vou iniciar esse aqui com vocês e, ó, 1, 2, 3. Então, a gente vai fazer mais uma correntinha, 4, pra ser a correntinha de espaço. E aí, a gente já faz a nossa laçada e vai aqui no nosso intervalinho, formando os nossos 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo intervalinho e faço 3 pontos altos. Então, as laterais aqui será sempre assim, bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E se atentem aqui quando iniciar a carreira, que a gente inicia com 3, na próxima com um ponto alto, no próximo com um bloquinho de 3, no próximo com um ponto alto sozinho. Então, essa volta nós iniciaremos com um ponto sozinho, então, a próxima com 3 pontos altos, ok? Então, se atentem nisso. E aqui na nossa volta, toda volta nós faremos um aumento. Os aumentos serão sempre no último pontinho aqui da carreira, tá? No último pontinho do bloquinho. Então, aqui temos 2, aqui fizemos 3, aqui fizemos 4. Então, essa próxima volta será com 5. E assim, a gente vai fazer até completar 10 pontinhos aqui nos nossos bloquinhos, ok? Então, acho que vocês já aprenderam a repetição, é só repetição. Eu vou voltar com vocês quando tiver aqui 10 pontinhos nos meus bloquinhos. Se tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo e ver novamente como mudamos de carreira. Pronto, pessoal, cheguei aqui ao final das minhas carreiras. E olha como ficou a minha base. Vou mostrar aqui pra vocês como eu havia falado. Então, a gente começou aqui com 2, fomos para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ficamos aqui com 10 pontos em cada bloquinho aqui da minha lateral, tá? Então, aí vocês têm que também estar com essa quantidade. Se vocês quiserem maior, também pode aumentar, tá bom? Porém, só se atente aqui no nosso último bloquinho, no nosso primeiro bloquinho, a gente tem que finalizar com 3 e não com 1, tá bom? Então, se vocês quiserem aumentar, aumentem de 2 em 2, porque daí dá certo, tá bom? Então, agora a gente vai cortar o nosso fio e vamos iniciar com a próxima cor. Então, vou levar aqui o meu fio pra trás
E vou deixar para dar acabamento no final. Vou só passar aqui entre os pontos para não soltar esse fio. Pronto, ó, concluí aqui a minha base e agora vamos começar com a outra cor. Já estou posicionada aqui com a minha agulha 4, então a gente vai mudar a agulha agora e a gente vai mudar a cor também do nosso trabalho. Então, a gente vai introduzir aqui a nossa agulha em qualquer lugar. Ó, eu vou dar um nozinho aqui na ponta, que eu acho que fica melhor. Então, a gente dá uma laçadinha, ajusta essa laçada. E aí, vou aqui na minha lateral. Então, aqui eu vou laçar esse fio, ó, fazer uma correntinha e vou subir mais 2 para dar a altura de um ponto alto. Então, totalizei aqui um ponto alto, 3 correntinhas. E aqui na nossa lateral, a gente vai fazer ponto alto sobre cada pontinho de base. Então, onde é ponto alto, nós faremos um ponto alto. Onde for correntinha, nós faremos também ponto alto. Então, a gente vai preencher toda essa lateral com ponto alto. E quando chegar na nossa volta, a gente vai ter algumas mudanças. Então, ó, aqui no nosso espacinho, nosso intervalinho de uma correntinha, nós faremos um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Chegando no intervalo, um ponto alto. E assim a gente vai fazer por toda a nossa lateral, até chegar na nossa volta. Preenchi aqui toda a minha lateral. Agora, estamos chegando na nossa volta. Então, aqui onde temos um espacinho de uma correntinha, faremos um ponto alto. E aqui também, gente, a gente vai seguir fazendo ponto alto e vamos fazer um aumento. O nosso aumento será no último ponto do bloquinho. Então, aqui a gente segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E quando chegar no último ponto do bloquinho, nós faremos 2 pontos altos juntos no mesmo lugar, formando assim o aumento. Então, vou fazendo aqui com vocês. E olha, cheguei aqui no meu último ponto alto aqui do meu bloquinho de 10 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos, ou seja, faremos um aumento. Certo? Então, fiz um aumento aqui. Aqui no intervalinho de uma correntinha, faremos também um ponto alto. Então, a gente vai seguir assim por toda a volta. Então, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no nosso 10º ponto aqui do bloquinho, nós faremos um aumento. Então, faremos 2 pontos juntos no mesmo lugar. Então, a única diferença vai ser essa aqui na nossa volta, para não começar a repuxar o nosso trabalho, tá? Então, por isso, a gente precisa fazer um aumento. Então, eu vou fazer aqui a minha volta. Façam aí de vocês e eu volto no final. Olha, aqui cheguei aqui no meu último ponto do bloquinho, então, vou fazer um aumento. Então, não esqueçam aí de fazer o aumento de vocês. Chegando na correntinha, no espaço de uma correntinha, um ponto alto. Então, vamos fazer assim até o final da nossa volta. Já fiz aqui a minha volta, já fiz aqui o meu pontinho alto aqui no meu intervalo de uma correntinha. E agora, é só seguir aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, para cada correntinha de espaço.
tá? A mesma coisa que fizemos na lateral anterior. E quando chegar na volta, também é só repetir o que fez nessa volta aqui. E aí, a gente já vai para a próxima carreira. Então, eu vou terminar aqui essa carreira e eu volto com vocês quando chegar ao final, pra gente dar continuidade para a próxima carreira. Contornei toda aqui a minha carreira com ponto alto em cima de ponto alto. E olha como ficou, gente, ficou bem retinha. E agora, a gente vai fechar aqui a carreira. Deixei aqui pra fechar junto com vocês. Fiz aqui o meu último pontinho. Vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Então, ficando assim o nosso trabalho. Então, vou subir 3 correntinhas, 2, 3, pra dar altura de um ponto alto. Vou fazer aqui no próximo mais um ponto alto, formando aqui um bloquinho de 2 pontos altos. Laço o fio, venho aqui no ponto de trás, ó, no ponto anterior aos 2 pontos altos, e faço um ponto alto cruzado. Um ponto alto cruzado, um ponto alto deitado. Então, tiro 2 e tiro 2. Laço o meu fio, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Perdão, gente. Fiz aqui o meu ponto alto cruzado, laço meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. A gente tem que deixar o espacinho para cruzar, para fazer o terceiro ponto, que é o ponto cruzado. Então, eu falei errado, me desculpa. Então, agora sim, fizemos 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Laço o fio, vou lá nesse pontinho que a gente pulou, busco o meu fio lá atrás, trago ele aqui pra frente e tiro 2 e tiro 2. Então, a gente vai ficando assim, com ele cruzadinho. Laço o fio, pula um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Laço meu fio no próximo, meu segundo ponto alto. Agora, a gente laça o fio, vai aqui no pontinho que nós pulamos, insiro a minha agulha, busco meu fio lá atrás, levo, dou altura ele aqui na frente, tiro 2 e tiro 2, tá? E a gente vai ficando assim, com esse acabamento lindíssimo que fica esse ponto. Então, pulo um ponto de base, vou no próximo, um ponto alto, no próximo, meu segundo ponto alto. Agora, a gente laça o fio, volta aqui no pontinho que a gente pulou, busco meu fio lá de trás, levo ele pra frente, tiro 2 e tiro 2. Então, ele é um ponto alto, porém, um ponto alto deitado. Tá bom? Então, a gente vai fazer assim por toda a carreira. Então, vou fazer um pouco aqui com vocês. Então, vamos lá. Pulo um ponto de base, vou no próximo, um ponto alto. No próximo, meu segundo ponto alto. Laço meu fio, levo lá pra trás a minha agulha no ponto que a gente pulou, busco meu fio lá de trás, levo ele pra frente, tiro 2 e tiro 2. E ele vai ficando assim, olha que lindo que fica. Então, vamos fazer o próximo. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. No meu próximo, segundo ponto alto. E agora, a gente vai fazer o nosso ponto
cruzado. Laço o meu fio, levo lá pra trás, tiro 2, tiro 2. Então, ele é bem facinho, é um ponto bem facinho, mas que dá todo um charme na peça. Fica muito lindo o acabamento. Então, aqui a gente tá fazendo a lateral, mas na volta, nas nossas voltas também, será da mesma forma, tá? Eu não vou pôr correntinha, mas se vocês sentirem que o de vocês tá ficando repuxado, tá ficando emborcado, vocês podem fazer aqui no espacinho uma correntinha. Mas no meu eu não fiz correntinha. Deu super certo, mas se aí no ponto de vocês estiver repuxando, estiver emborcando, vocês podem tá fazendo uma correntinha de espaço, tá bom? Que às vezes tem gente que tem um ponto mais apertado, outro tem um ponto mais frouxinho, então vai do ponto de cada um. Então, por isso que eu já estou fazendo com a agulha número 4. Aqui nós fizemos com a agulha 3,5 e aqui eu estou fazendo com a agulha número 4. Então, dá toda uma diferença esse jogo de agulhas, né? Então, pro acabamento fica bem melhor se você utilizar uma agulha com um número maior, dá muito mais resultado. E aí, muitas vezes, nem precisa fazer uma correntinha e o trabalho já fica bem assentadinho. Então, experimenta aí com vocês fazer esse joguinho de agulhas. Usar uma agulha menor na base e uma agulha maior no acabamento, que o resultado vai ficar bem satisfatório, tá bom? Então, é isso, gente. Aqui a gente vai fazer assim por toda a carreira. Inclusive, na nossa volta também, nós faremos assim, sem aumentar nada, sem pôr nenhuma correntinha. Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta, toda a minha carreira e volto com vocês quando chegar no final. Cheguei aqui no final da minha carreira, já fiz aqui o meu último pontinho. E agora, vamos fechar aqui na última correntinha, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Então, fechamos aqui com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai andar com pontinho baixíssimo aqui no próximo ponto. E vamos subir 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto, nós faremos um ponto alto. E agora, a gente laça o fio e vai lá atrás naquele pontinho que a gente pulou. E busca o nosso fio lá de trás, traz aqui pra frente, ajusta bonitinho pra dar altura. E tiro 2 e tiro 2. E aí, a gente vai pro próximo bloquinho. Então, aqui a gente vai pular esse ponto e a gente vai para o segundo ponto. Porque lembra que a gente tem que deixar um pra gente poder cruzar o nosso ponto. Então, fiz o primeiro, agora vou aqui e faço o segundo. Laço o meu fio e vou naquele pontinho que a gente pulou, introduzo a minha agulha, busca o meu fio, trago ele aqui pra frente. Tiro 2 e tiro 2. Então, a gente não pode esquecer de pular esse ponto aqui, porque é onde a gente vai fazer o ponto cruzado. Então, laço o fio, vou aqui no segundo ponto. Faço o meu primeiro ponto alto. Laço o meu fio, vou aqui no segundo. Faço o segundo ponto alto. Laço o meu fio e vou fazer meu ponto cruzado aqui nesse pontinho que a gente deixou, que a gente pulou. Então, faço aqui o meu ponto alto cruzado.
E assim vai ficando, gente, ó. Vai ficando na mesma direção. O nosso ponto cruzado vai dando bem certinho. Pulo um, vou no próximo. E faço meu primeiro, vou no próximo, faço meu segundo ponto. Laço o meu fio, vou no pontinho que eu pulei e faço o meu ponto alto cruzado. Então, aqui, essa já é a nossa segunda carreira de acabamento com ponto cruzado. Então, nós vamos fazer mais 4 carreiras iguais a essas aqui, tá? 4 carreiras de pontos cruzados. Então, aqui, já fiz aqui com vocês como que inicia a carreira, então, as próximas carreiras também vocês vão iniciar da mesma forma. Então, eu vou fazer as minhas 4 carreiras aqui e volto pra gente finalizar com o nosso acabamento. E aqui, chegamos ao final da nossa 4ª carreirinha de acabamento. Já fiz o meu ponto cruzado aqui, e agora vou fechar aqui com vocês. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui, nessa última correntinha, que foi... Nós fizemos o nosso primeiro ponto, e a gente fecha com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e podemos cortar o nosso fio. Dá uma puxadinha para poder dar acabamento. E já ficou assim o nosso trabalho. Olha como ele fica muito bonito. Fica retinho, fica bem assentado. E agora, a gente vai para a última etapa, que é o nosso acabamento em ponto baixíssimo. Antes disso, gente, eu vou aqui puxar o meu fio aqui para trás. E depois, a gente faz o arremate dele. Então, prontinho. Agora, a gente vai pegar o nosso fio azul e vamos iniciar a última carreirinha aqui, a última etapa do nosso trabalho. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui em qualquer lugar da lateral, tá bom? Olha, qualquer lugar aí vocês põem a agulha aqui. Olha, tá vendo que a gente tem essas correntinhas aqui, né? Nós vamos pôr a agulha na de trás. A gente leva a nossa agulha, busca o fio. E agora, a gente vem fazendo aqui pontos baixíssimos. Sempre na última alcinha aqui, ó, tá vendo? Tem essa alcinha aqui da frente. E a gente vai fazer aqui na de trás. Busca o fio e faz ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer assim por todo o nosso trabalho. Então, não tem aumento. É só ir fazendo ponto baixíssimo por toda a extensão do nosso trabalho. Olha, e ele vai ficando assim. Então, ele só vai aparecer na lateral do nosso tapete, essa cor aqui, que dá todo o diferencial nessa peça, que dá todo esse charme. Então, ó, só fazer ponto baixíssimo. Não esqueçam que é na última correntinha, não é nessa alcinha aqui, é na alcinha de trás. Vendo? Então, é só fazendo ponto baixíssimo por toda a extensão. Chegando na nossa volta também, gente, não tem aumento, é só ponto baixíssimo na alcinha de trás de cada ponto. Então, eu vou seguir fazendo o meu aqui e volto com vocês para arrematar o fio e estará pronto o nosso tapete. Olha como vai ficando. Cheguei aqui ao final, e aí, fiz aqui a minha última correntinha, e agora a gente vai cortar o nosso fio. Deixar um pedacinho para arremate.
E aí, a gente puxa esse fio. E aí, gente, a gente vem aqui, ó, no primeiro pontinho baixo que nós fizemos. E a gente insere a nossa agulha de trás pra frente. Busca esse fio e leva ele lá pra trás. Agora, a gente vai dar uma viradinha aqui no trabalho. E aí, a gente vai introduzir a agulha aqui, da onde saiu o nosso fio, ó. Tá vendo que o nosso fio, ele tá aqui? Então, a gente vai introduzir a nossa agulha aqui, passa aqui por essa alcinha, e a gente pega o nosso fio, pega o fio, busca e traz ele aqui pra trás. Olha, agora, percebem que a gente fez a nossa alcinha aqui do ponto baixo, e aí fica um acabamento perfeito. Tá vendo? Vou fazer novamente com vocês, para não ficar dúvidas. Vou tirar ele aqui de volta e vou passar novamente para vocês entenderem. Ó, tá aqui o meu fio, então eu vou aqui no primeiro ponto baixo. Introduzo aqui a minha agulha de trás pra frente. Busco o fio, puxo ele lá pra trás. Viro aqui o meu trabalho. E aí, eu introduzo a agulha aqui nessas argolinhas aqui, da onde saiu o meu fio. E busco o fio, trazendo ele aqui pra trás. Certo? E aí, a gente ficou com acabamento assim. Então, agora, a gente vai só fazer os arremates. Já finalizamos a nossa peça. Aqui, gente, eu dou um nozinho aqui, ó. Aproveito que já tá aqui as duas alcinhas. Mas vocês podem fazer aí o acabamento que vocês preferirem, tá? Então, eu faço assim, e aí depois eu pingo um pinguinho de cola aqui e corto o meu fio. Então, vou mostrar pra vocês como ficou a minha peça, como fica o nosso trabalho. E olha como ele fica lindo, gente. E é isso, chegamos aqui ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.